Olá, vocês, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou Mauro Sérgio, sou capelão policial pela Cristopol Brasil, sou policial penal do Estado de São Paulo, atuando num grupo de operações especiais no GIR da capital. Eu venho dar aqui a minha opinião pessoal, que nada tem a ver com as instituições que eu represento, mas é importante essa breve apresentação para saber que eu sou uma pessoa situada, né? Diferente de muitos por aí que às vezes querem dar opinião, mas sem nenhuma ocupação lícita, né? sem ter compromisso social com ninguém. Estamos há uma semana praticamente aí das eleições. Dia 6 de outubro é dia de entregar o seu voto pela cidade de São Paulo. E para você que está em dúvida, para você que ainda não sabe em quem votar, eu venho aqui te dizer o seguinte: você não precisa entender de política, você precisa entender de princípios e valores. Sim, se você é contra o aborto, se você é contra as drogas, se você é contra a ideologia de gênero, doutrinação nas escolas, erotização das nossas crianças, enfim, invasão de propriedade privada, por que você vai votar num candidato que defende essas pautas? Então, você não precisa entender de política. Defenda os seus princípios, os seus valores. Observe qual o candidato que defende Deus, pátria, família, que tem valores fundamentais para uma sociedade justa e digna, de respeito. Hoje o cidadão não consegue ir a uma padaria, a um supermercado, sem ter medo de ser roubado. Por quê? Porque a cidade perdeu a mão. Embora o atual prefeito investiu bastante na GCM, na Guarda Civil Metropolitana, muitas coisas foram feitas nas cidades positivas, mas, por outro lado, ele está aliançado com algumas pautas de esquerdas. E isso, na verdade, é o que faz a gente ter dúvida em votar num candidato profissional e num candidato que está chegando agora. Eu estou falando de quem? Estou falando do Marçal, Pablo Marçal, um homem que já mostrou que tem uma visão empreendedora de crescimento. E quando ele fala mindset, mudança de mentalidade, sim, é fundamental mudar a mentalidade se quiser crescer, se quiser evoluir, se quiser prosperar. Por quê? Na gestão Bolsonaro se falava que os bolsonaristas eram gado, mas gado é aquele que fica condicionado a um Bolsa Família, a um assistencialismo barato e nada produz, né? Não consegue se libertar, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue crescer, tá? Então, a proposta hoje do Pablo Marçal, que não tem horário de TV, não consegue expor suas ideias, tá? Pelo contrário, ele contra-ataca os ataques conforme dizem, que ele roubou banco, que isso e aquilo. Quando ele tinha 18 anos, fazendo manutenção num computador que foi envolvido numa fraude, ele foi sim indiciado, né, por ter mexido nesse computador, né, realmente foi condenado aos 18 anos, tá? Mas ficou na frente, ficou provado que na verdade ele fez simplesmente a manutenção no computador. Depois disso tem a carteira profissional dele para mostrar o tempo de serviço dele na Brasil Telecom, né? No total são 13 anos de registro, sendo 8 anos somente de Brasil Telecom, tá? Mas fora isso, né, o crescimento, o conhecimento, a inteligência, né, o homem diferenciado que ele mostra, com zelo pela família, né, uma visão empreendedora, tá? Onde muitas pessoas falam assim, o Pablo Marçal só sabe vender curso. Muitas pessoas já deram depoimento na mudança de vida que tiveram através desses mindset, através dessas mudanças de mentalidade aplicadas nos cursos do Pablo Marçal.
Quem dera se nós pudéssemos ter acesso a esses conteúdos, a esses conhecimentos. Mas não adianta ter acesso se não tem o querer. Se você não deseja aprender, se você não deseja crescer, se você não deseja se libertar desse aprisionamento que a esquerda te faz, né? Principalmente a nossa mídia marrom, mídia podre, né? Alienada, que deixa as pessoas vivendo de ilusão, tá? Hoje, por exemplo, uma novela, na verdade, vende ilusão, vende uma vida do outro. A sua vida real é diferente. É você que tem que fazer acontecer. É você que tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que correr atrás dos seus objetivos. Como eu costumo falar, você tem que pagar o seu dia. Ninguém paga o seu dia e muito menos as suas contas. Então, a proposta é isso. Se você está em dúvida, eu digo, vote em princípios e valores, tá? Marçal, número 28, faz o M, tá? Essa é a proposta. Faça o M. Nós vamos votar sim num candidato sem experiência política, porém com uma experiência de vida de colocar muitos no bolso, não só pelo fato de ser milionário, não só pelo fato de ter uma grande influência nas redes sociais, mas pelo que já mostrou do homem que é, cristão que o próprio pastor da igreja Videira deu o depoimento dele falando sobre a pessoa de Pablo Marçal. Então essas pessoas que ficam especulando, que ficam acusando, isso faz parte de um jogo político para te dividir a sua opinião. Você hoje que está em dúvida, a essa altura, prestes a uma semana da votação, ainda não escolheu seu candidato, é que você está dividido. Vou votar no atual prefeito, vou votar no Pablo Marçal, ou vou votar logo na esquerda e chutar o balde. Enfim, tem candidatos que estão se apresentando como centro, né, ou centro-direita, e na verdade, devido às suas alianças políticas, está muito claro que eles também são parte da esquerda. Então hoje nós temos dois candidatos com viés realmente de direita, tá? Uma candidata que os números mostram que falta muito para ela estar no páreo de disputa, né? Ela está com em torno de 5%, e temos Pablo Marçal que pode fazer a diferença. Então fica aqui a minha sugestão. O voto é pessoal, o voto é secreto, você faça suas escolhas, mas por uma cidade livre, por uma cidade que merece sim ter um governante de primeira, tá? Então fica aqui a minha dica, Marçal 28, então faça o M, 28 Marçal para prefeito de São Paulo. E o vereador, evitem vereadores que tem o seu prefixo 55, tá? Evitem vereadores que têm o prefixo 55, tá? Porque esse partido tem que ser boicotado, tá bom? Então fica aqui a minha sugestão, um grande abraço. Essa opinião é pessoal do Mauro Sérgio, não tem nada a ver com as instituições das quais eu faço parte. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Deus os abençoe nessa decisão.